Você conhece os nomes: astecas, maias, incas, impérios poderosos que construíram pirâmides que tocavam os céus e cidades de ouro. Mas e se eu te dissesse que todos eles, com seus calendários complexos, seus deuses e seus rituais, beberam de uma fonte muito mais antiga, uma fonte tão misteriosa que a história oficial mal sabe como chamá-los? Se você encontrou este vídeo, não foi por acaso. Foi porque a sua curiosidade te guiou para além das páginas dos livros de história, para o coração de um enigma que é a chave para entender todas as grandes culturas das Américas. Hoje, nós não vamos falar dos impérios conhecidos. Nós vamos encontrar a civilização mãe. Você já teve a sensação de que a história das Américas começou no meio, como se os maias e os astecas tivessem surgido do nada, já com um conhecimento astronômico e arquitetônico absurdamente avançado? É aquela pulga atrás da orelha que te pergunta: de onde veio tudo isso? Essa dúvida é a sua mente de investigador se recusando a aceitar uma história com os primeiros capítulos arrancados. Nos próximos minutos, você não vai apenas conhecer os Olmecas. Você vai entender por que eles são a peça-chave, a fonte original que dá sentido a todas as outras grandes culturas da Mesoamérica. E vamos encarar o mistério mais pesado de todos: as suas colossais cabeças de pedra. Antes de mergulharmos neste enigma, peço que você se junte oficialmente à nossa expedição. Se este tipo de mistério te fascina, curta este vídeo e, o mais importante, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas investigações. Agora, para selar o nosso pacto e provar que você está pronto para questionar, comente com autoridade: a fonte de tudo. A nossa investigação de hoje não se apoia em textos frágeis ou crônicas que podem ter sido alteradas pelo tempo e por interesses. Os Olmecas não nos deixaram uma biblioteca de papiro para decifrar. Eles nos deixaram algo muito mais poderoso, muito mais inegável. A nossa fonte de autoridade não pode ser queimada, não pode ser reescrita e não pode ser falsificada. A nossa fonte é a própria terra e os monumentos que eles cravaram nela. A autoridade da nossa evidência é real, física e, acima de tudo, pesada. Falamos de toneladas de rocha vulcânica, extraídas de montanhas distantes e arrastadas por selvas impenetráveis para se tornarem os guardiões de uma história perdida. Enquanto a autenticidade de um texto antigo pode ser debatida por décadas em salas acadêmicas, ninguém pode debater a existência de uma cabeça de 40 toneladas de basalto. Ela está lá, é um fato no chão, um ponto final em qualquer discussão sobre a sua realidade. As pistas para desvendar a civilização mãe não estão escritas em um livro, mas sim esculpidas nos rostos de pedra de uma dinastia de reis fantasmas que governaram milênios antes de Montezuma. Cada cabeça é um retrato, uma janela para a alma de um líder. A precisão é desconcertante. Não são caricaturas, são indivíduos. Vemos a curva de um lábio, o arco de uma sobrancelha, a expressão de poder sereno e a sabedoria de quem carrega o peso de um povo. Eles usaram ferramentas de pedra para dar vida à rocha mais dura, um feito de uma habilidade artística que beira o sobrenatural. E é aqui que a lógica começa a se desfazer. A paisagem onde esses monumentos foram erguidos é o maior inimigo da explicação fácil. As cabeças foram encontradas nos centros cerimoniais olmecas, em planícies alagadas e pântanos. Mas o basalto de que são feitas só existe nas montanhas Tuxtlas, a mais de 150 quilômetros de distância. Imagine o que isso significa: mover um bloco de pedra do tamanho de uma casa, pesando o mesmo que 3 dúzias de carros, através de uma paisagem sem estradas, sem a roda, sem bestas de carga. Pense no esforço.
Centenas, talvez milhares de homens, cortando caminho pela selva, construindo rampas, rolando esses monólitos sobre toras de madeira, construindo balsas colossais para cruzar rios largos e perigosos. Cada centímetro avançado era uma vitória contra a natureza e a física. Este não foi um projeto de construção, foi um ato de fé coletiva, uma demonstração de poder e organização social tão imensa que desafia a nossa imaginação. A logística por si só é um mistério maior do que qualquer pirâmide. Nas profundezas das selvas úmidas e dos pântanos sufocantes da costa do Golfo do México, um lugar improvável para o nascimento de um império, floresceu a primeira civilização verdadeiramente complexa da Mesoamérica. 1500 anos antes de Cristo, muito antes de qualquer pirâmide maia sonhar em tocar as nuvens, este povo misterioso ergueu seus centros cerimoniais em meio a uma natureza que era, ao mesmo tempo, sua maior aliada e sua mais temível adversária. Nós os conhecemos pelo nome que os astecas lhes deram, milênios depois: Olmecas, o povo da borracha, uma referência às seringueiras de sua região. Mas seu nome verdadeiro, a forma como se viam e se chamavam, foi engolido pela selva, perdido para sempre. Eles são um eco na história, uma cultura fantasma, mas o seu espectro assombra cada grande civilização que veio depois. O DNA cultural dos Olmecas é a base de tudo o que consideramos mesoamericano. Imagine a história das Américas como um grande livro. Os maias e os astecas escreveram os capítulos mais famosos, cheios de drama e grandiosidade. Mas foram os Olmecas que escreveram o primeiro capítulo. Foram eles que estabeleceram as regras do jogo. Foram eles que conceberam o jogo de bola ritual, mais do que um esporte, uma cerimônia cósmica de vida, morte e renascimento que seria praticada por todas as culturas posteriores. Foram eles que olharam para as estrelas e desenvolveram os primeiros calendários complexos, a base para o famoso calendário maia. Foram eles que, possivelmente, criaram a primeira forma de escrita das Américas, os hieróglifos que vemos em seus monumentos, uma linguagem que ainda hoje guarda seus segredos. Eles foram os pioneiros, os inovadores, a fonte de onde todo o conhecimento posterior fluiu. No entanto, apesar de serem a cultura-mãe, a fonte de tantas inovações cruciais, eles não são lembrados primariamente por isso. A sua genialidade conceitual, a sua influência profunda e duradoura, tudo isso é ofuscado por um legado muito mais visível, muito mais pesado e infinitamente mais misterioso. Eles são lembrados por deixarem para trás artefatos que não apenas desafiam a nossa compreensão de sua tecnologia, mas que parecem ter sido criados exatamente para isso, para durar para sempre e para nos deixar sem palavras. Eles são lembrados por nos encararem diretamente do passado profundo, através dos olhos de pedra de seus reis. Eles são lembrados por deixarem para trás os monumentos mais desconcertantes, enigmáticos e logisticamente impossíveis de todo o continente americano. 17 cabeças colossais, esculpidas em basalto maciço. A menor pesa 6 toneladas, a maior mais de 40 toneladas. Pense no peso de 3 elefantes adultos concentrado em um único bloco de pedra. Cada cabeça é um retrato único, com feições distintas, elmos detalhados e uma expressão de poder sereno e absoluto. São retratos de governantes, guerreiros ou deuses. Ninguém sabe ao certo. Mas o verdadeiro mistério não é quem elas representam, mas como. O basalto, a rocha vulcânica em que foram esculpidas, não existe nos locais onde as cabeças foram encontradas. A pedreira mais próxima fica a mais de 150 quilômetros de distância. Agora, imagine a tarefa. Há 3.000 anos, sem a roda para transporte de carga, sem animais de tração como cavalos ou bois,
Como um povo moveu monólitos de 40 toneladas por 150 quilômetros de terreno irregular, atravessando pântanos, rios e selva densa. As teorias acadêmicas falam de balsas gigantes e do uso de milhares de homens, mas a escala do desafio é tão monumental que beira o impossível. É um feito de engenharia que rivaliza com a construção das pirâmides do Egito, mas realizado por uma cultura sobre a qual não sabemos quase nada. E o enigma se aprofunda quando olhamos para os rostos. As feições esculpidas são inconfundíveis. Narizes achatados e largos, lábios carnudos e grossos. Traços que levaram muitos pesquisadores, de forma controversa, a sugerir uma conexão com a África. Poderiam os Olmecas ter tido contato com viajantes transatlânticos de outras partes do mundo? A academia tradicional rejeita a ideia, mas os rostos de pedra permanecem silenciosos e desafiadores, um quebra-cabeça étnico e histórico que ninguém conseguiu resolver. E então, por volta de 400 a.C., após mais de um milênio de domínio cultural e inovação ininterrupta, a civilização olmeca começou a se apagar. Não com a explosão de uma guerra ou o estrondo de um vulcão, mas com a lentidão de uma vela sendo consumida pela própria chama. O seu desaparecimento é um dos maiores mistérios da história, não pelo que aconteceu, mas pelo que não aconteceu. Não há um capítulo final sangrento, há apenas páginas em branco. Seus grandes centros cerimoniais, como La Venta e San Lorenzo, que foram os corações pulsantes de sua cultura por séculos, simplesmente pararam de bater. As praças, antes cheias de vida, caíram em silêncio. As pirâmides de terra, que exigiram o trabalho de gerações para serem construídas, foram abandonadas à selva. Imagine a cena. O último ritual sendo realizado, o último sacerdote deixando o complexo sagrado, sabendo que ninguém mais voltaria. Foi uma falha ou foi uma decisão? As cabeças colossais, os monumentos mais poderosos de sua identidade, não foram simplesmente abandonadas à fúria da selva. Muitas delas foram deliberadamente enterradas em um ato que os arqueólogos descrevem como um término ritual. Esta não é uma nota de rodapé na história olmeca. Esta é talvez a pista mais reveladora sobre sua mentalidade. O esforço para enterrar uma estátua de 40 toneladas é quase tão grande quanto o esforço para movê-la. Exige cavar fossos imensos, criar sistemas de rampas e alavancas e uma coordenação social que é de tirar o fôlego. Isto não é vandalismo. A história humana é um cemitério de estátuas profanadas. Povos conquistados, em um ato de fúria e libertação, desfiguram os monumentos de seus inimigos. Eles quebram seus narizes, arrancam seus olhos, apagam os símbolos de poder para reescrever a história com seu próprio martelo. O que vemos aqui não tem nada a ver com isso. As cabeças não estão mutiladas. Elas estão intactas, preservadas com um cuidado que beira a devoção. Isto também não é medo. Um povo que se rebela contra uma dinastia de líderes opressores derrubaria suas estátuas em praça pública. As quebraria em 1000 pedaços como um ato simbólico de quebra das correntes. O que vemos aqui é o oposto. É um ato de profundo e inexplicável respeito. É o trabalho de filhos e netos, não de inimigos. É como se os próprios olmecas, ao decidirem encerrar sua era, sentissem a necessidade de desativar o poder sagrado de seus ancestrais e líderes de forma cuidadosa e cerimonial. Este ato transcende a simples arqueologia e entra no reino da psicologia cultural. Enterrar as cabeças não era um ato de destruição, mas de proteção. Talvez eles acreditassem que o poder de seus governantes era tão imenso que não poderia ser simplesmente abandonado. Deixá-lo exposto seria perigoso, uma fonte de energia que poderia ser mal utilizada ou que se dissiparia com o tempo. O enterro, então, se torna um funeral para uma era inteira.
Eles estavam colocando sua própria história para dormir. Imagine o ritual. A comunidade reunida, talvez em silêncio, enquanto o grande rosto de pedra, que representava a própria fundação de seu poder, era lentamente devolvido ao útero da terra. Não é o ato de um povo fugindo em pânico, desesperado. É o ato de um povo no controle absoluto de seu próprio fim, tratando seus símbolos mais sagrados com uma reverência final antes de desaparecerem. Este término ritual sugere uma visão de mundo cíclica que nós mal podemos compreender. Para eles, talvez o poder não fosse algo a ser mantido para sempre, mas um ciclo que precisava ser concluído para que um novo pudesse começar. Enterrar as cabeças não era destruir o passado, mas sim plantá-lo, talvez na esperança de que um novo poder, uma nova era, pudesse brotar daquela energia adormecida. Esta ação deliberada e organizada nos deixa com uma pergunta ainda mais profunda do que como eles moveram as pedras. A pergunta agora é: por quê? Que tipo de evento, que tipo de mudança filosófica ou religiosa levaria uma civilização inteira a concordar que era hora de acabar, que era hora de guardar seus reis, de esconder seus rostos e de se retirar do palco da história, deixando para trás apenas um silêncio reverente e um mistério enterrado? Os arqueólogos, em sua busca desesperada por uma causa simples, testaram todas as hipóteses convencionais. Uma grande guerra de conquista, mas as evidências são teimosas. Não há cidades queimadas, não há camadas de cinzas que contem histórias de batalhas, não há fortificações desesperadas. Os Olmecas não foram derrotados por um inimigo externo. O inimigo, se existiu, não deixou sua assinatura. A paz em que viveram parece ter se estendido até o seu fim. Uma epidemia devastadora, então. Uma praga que varreu a população. Mas onde estão os mortos? Uma doença que dizima uma cultura, deixa para trás valas comuns, cemitérios apressados, o caos da morte em massa. Os sítios Olmecas não mostram nada disso. Seus enterros continuaram ordenados, ritualísticos, até o fim. A morte chegou, como chega para todos, mas não em uma onda de pânico e doença que explicaria o abandono de uma civilização inteira. Talvez um desastre natural, uma série de erupções vulcânicas das montanhas de onde extraíam seu basalto, uma mudança climática que alterou o curso dos rios e transformou suas terras férteis em pântanos inférteis. Essas são possibilidades reais e que certamente tiveram um impacto. Mas elas não explicam a natureza coordenada e prolongada do abandono. Um desastre natural é um evento caótico e localizado. O fim dos Olmecas foi um processo lento, deliberado e que ocorreu em múltiplos locais ao longo de um vasto território, como se seguisse um roteiro. Quando todas as explicações lógicas falham, quando a guerra, a peste e a catástrofe não se encaixam nas evidências, somos forçados a encarar o impensável. E se o colapso não foi um colapso? E se não foi uma falha, mas uma escolha? E se a causa do fim dos Olmecas não veio de fora, mas de dentro? Talvez a mudança mais devastadora não tenha sido no clima ou na paisagem, mas na mente e no coração do próprio povo. O que resta é um vácuo de explicações, um silêncio que é mais revelador do que qualquer crônica. A ausência de uma causa simples é a maior pista de todas. Ela nos diz que estamos fazendo as perguntas erradas. Não devemos perguntar o que os matou, mas sim o que os levou a partir. O mistério Olmeca não é sobre o fim de uma civilização. É sobre a possibilidade de uma civilização ter escolhido o seu próprio fim, de forma consciente e ritualística. É um conceito tão estranho à nossa mentalidade de crescimento infinito e poder eterno que mal conseguimos formulá-lo. E é por isso que ele permanece como o enigma mais profundo das Américas. Assim como seus enigmáticos monumentos, a própria cultura olmeca parece ter se retirado para as sombras da história, não como uma vítima, mas como um fantasma que escolhe a hora de partir.
Eles não nos deixaram a história de sua queda, talvez porque, em sua visão de mundo, não foi uma queda, foi uma transição. Eles fecharam o primeiro grande capítulo da história mesoamericana, deixando o palco livre para que seus herdeiros culturais, os maias, os zapotecas e tantos outros, pudessem começar a escrever os seus. Mas o seu legado não morreu. Ele se tornou uma semente, um fantasma cultural que se recusou a desaparecer. A civilização olmeca não foi simplesmente apagada. Ela se dissolveu na própria terra, no ar e na consciência dos povos que vieram depois. Seu fim não foi uma morte, mas uma metamorfose. A sua cosmologia, seus deuses, seu entendimento do tempo e do universo não desapareceram. Pelo contrário, eles se tornaram o sistema operacional invisível sobre o qual todas as grandes culturas da Mesoamérica iriam rodar. Pense na figura do deus Jaguar, a poderosa entidade meio homem, meio felino, que era central para a crença olmeca. Este não era apenas um deus, era um conceito, a representação do poder da natureza, da força da realeza e da passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Este mesmo Deus Jaguar, com suas presas e seu olhar penetrante, reaparece com nomes e formas diferentes em todo o panteão maia, zapoteca e, finalmente, asteca. A civilização mãe se foi, mas seu Deus mais poderoso continuou a caminhar pela selva, exigindo respeito e adoração de seus novos filhos. Veja o jogo de bola ritual. Para os olmecas, não era um simples esporte. Era um drama cósmico, uma reencenação da luta entre a luz e as trevas, onde o destino do universo poderia ser decidido. As quadras que eles construíram, as regras que estabeleceram, o simbolismo profundo do sacrifício associado ao jogo. Tudo isso foi herdado. Os maias construíram quadras maiores, os astecas levaram o ritual a extremos ainda mais sangrentos. Mas a ideia fundamental, a alma do jogo, nasceu na mente dos olmecas. Até mesmo a forma como essas culturas viam o tempo, não como uma linha reta, mas como um ciclo eterno de criação e destruição, tem suas raízes nos olmecas. Seus primeiros calendários, que combinavam ciclos rituais e solares, foram o protótipo para o sofisticado e mundialmente famoso calendário de contagem longa dos maias. Os olmecas não apenas ensinaram seus sucessores a contar os dias, eles lhes deram uma filosofia sobre a própria natureza do tempo. Portanto, quando olhamos para as pirâmides de Chichén Itzá ou para a grandiosidade de Tenochtitlan, não estamos vendo criações isoladas. Estamos vendo os capítulos finais de um livro cujo primeiro capítulo foi escrito pelos olmecas. A civilização mãe se foi, mas seus filhos herdaram seu conhecimento, sua arte e seus deuses. Eles construíram seus próprios impérios magníficos, mas todos eles se ergueram sobre a fundação invisível, profunda e inabalável que os olmecas deixaram para trás, garantindo que, mesmo em seu silêncio, seu legado se tornasse imortal. Mas como uma cultura tão poderosa, capaz de feitos de engenharia tão colossais, simplesmente se desfaz? E como o seu conhecimento se tornou a base para as civilizações mais famosas do mundo? A conexão entre o desaparecimento dos olmecas e a ascensão dos maias é a chave para o próximo capítulo da nossa investigação. Para não perder a peça final que conecta a civilização mãe aos seus herdeiros, garanta que você está inscrito e com as notificações ativadas. A história que eles não querem que você saiba está apenas começando a ser contada.